Fala aí, pessoal. Beleza? Então, hoje a gente vai trabalhar com o tema transtornos alimentares e relacionar esses transtornos alimentares com a época que eles mais acontecem, que é na época da adolescência. A gente já trabalhou com isso em outros momentos, tá? Nessa questão da busca excessiva pela beleza, entre outras coisas, tá? Eu poderia ter feito um material para vocês, um PowerPoint para vocês, né? Uma apresentação de slides, mas eu achei essa bem ampla, desse professor Edson, tá? Ela faz uma abordagem não só uma abordagem biológica, fisiológica, né, na verdade, mas também psicológica. Então, achei bem interessante, tá? E é legal porque eu vou trabalhar com as partes mais importantes, já que isso foi uma palestra feita para médicos, né? E aí depois eu vou, na verdade, pegar partes dessa apresentação, né? Parte desse produto desse professor, tá? Então, transtorno são síndromes ou padrões comportamentais que ocorrem no indivíduo e estão associados a um sofrimento ou incapacitação, tá? Que pode ter o risco aumentado para gerar uma deficiência ou até a morte, tá? Os transtornos alimentares, eles estão relacionados diretamente a um comportamento alimentar. Qual que a gente vai trabalhar aqui? Os principais, tá? Em termos de aparecimento e em termos de gravidade, tá? Que é a anorexia, bulimia e obesidade grau 3, que antigamente era chamada de obesidade mórbida, tá? O que são os transtornos alimentares? São síndromes complexas com fatores ambientais, psicológicos e fisiológicos. Tá vendo como é que a abordagem entra naquele contexto que a gente trabalhou anteriormente sobre saúde, a saúde como um contexto mais complexo de vida, tá? Não é só a ausência de uma enfermidade ou de uma infecção, tá? É o ser humano como um conjunto, tá? E nesse caso, acontece principalmente com mulheres, né? Jovens e adolescentes, né? E acontece muito menos com rapazes, tá? Com pessoas do sexo masculino. Nesse caso, eles usam a comida como forma de ganhar controle sobre alguns aspectos da vida, principalmente ter uma relação direta com os sentimentos, tá? Aí a gente tem aqui primeiro, que é a bulimia. A bulimia, ela tem dois momentos, né? Um episódio de compulsão alimentar, quer dizer, um desejo aumentado pelo alimento, seguido de um comportamento compensatório, que ele pode ser por vômito, uso de laxantes e diuréticos, e além de prática excessiva de atividade física ou jejuns prolongados, tá? A anorexia já é diferente. A anorexia se recusa a manter o peso corporal num padrão razoável, tá? E ele vê parte do corpo, ele vê como gravíssimo ganho de peso, além dele entender que o corpo dele, apesar de magro, ainda continua fora do padrão que ele determina na cabeça, tá? Aí a gente tem aqui a anorexia do tipo restritiva, que é a anorexia que você perde o peso através de dietas, normalmente dietas muito pesadas, né? Jejuns ou exercícios físicos intensos, tá? E a anorexia do tipo de compulsão periódica purgativa. O que é isso? Na verdade, a pessoa tem compulsão por comer e aí depois ela tem que fazer uma compensação, que normalmente ela está relacionada com a utilização de substâncias que fazem com que ela evacue e urine bastante para perder parte desse material que entrou, ou mesmo outras substâncias químicas, né? Tá? Então, uma está relacionada diretamente com meios teoricamente naturais e outros com meios farmacológicos, tá?
E aqui ele vai ter vários aspectos. Eu só grifei os mais importantes, porque eu vou deixar esse material disponível para vocês. E aí, quem quiser, né, tiver interessado, pode ver o documento como completo, tá? Os comportamentos estão, ó, comer está associado com sentimentos negativos. Você tem uso de estratégias inadequadas para diminuição de peso. Quer dizer, em vez de você fazer de uma forma, como eu posso dizer, até um pouco homeopática, você começa a agravar isso com exageros, tá? Você tem o controle excessivo de peso e a busca por soluções mágicas, por dietas fantásticas que conseguem perder peso muito rápido, tá? Então, quer dizer, ele quer uma facilidade para resolver o problema. Você tem outros problemas aqui, que é a dificuldade de se expor em termos corporais, que pode gerar também a dificuldades sexuais, tá? E dificuldade em lidar com situações interpessoais de conflito, tá? Aspectos comuns, a pessoa tem essa ideia na cabeça, que se ela ficar feia ou gorda, as pessoas não vão gostar. Então, quer dizer, ela tem esse aspecto de que a aparência é mais importante do que a própria pessoa. Ela entende que quando ela está magra, ela está feliz, e quando ela está gorda, ela está infeliz. As pessoas só veem o meu corpo e a minha beleza, não o valor que ela tem, tá? Se outros pensamentos são, se eu compensar o que eu comi, eu não vou engordar muito. Se eu não compensar o que eu comi, eu vou engordar muito, né? E esse aqui, que é típico, que está nas perguntas, né, que esse cara fez, né, no trabalho dele, eu tenho que alcançar o peso X, e é um peso irreal, né, um peso muito difícil de chegar numa condição normal. E outra coisa, se eu sair da dieta, está tudo perdido. Nada mais vai adiantar. Então, quer dizer, você tem um objetivo que você acredita que se você não fizer todos os passos, uma vez que você falhe, você perdeu todo o processo, tá? Aqui a gente tem aspectos desse transtorno, que é desses transtornos em geral, que é a dificuldade de enfrentar os problemas como fenômenos que podem ter soluções, quer dizer, você tem problemas, por exemplo, a redução do peso corporal, aceitação no grupo, entre outras coisas, que a pessoa ela vincula isso tudo a um problema estético, tá? O meu humor e minhas ações estão fora de controle, que isso é uma aceitação de que você não tem controle e aí o seu psique começa a dominar você. Aí a diminuição excessiva de alimento dificulta a atenção, a percepção, a memória e outros processos cognitivos. O que acontece? Quando você começa a se alimentar mal, aí você começa a ter uma indisposição para viver em si, né? Porque você está se alimentando pouco, tem muito pouca energia. Acontece muito, eu passei muito por isso como professor em adolescentes que na atividade física ou mesmo no intervalo, elas acabavam desmaiando por hipoglicemia, tá? Então a pessoa cansa muito, aí começa a ter muitos insucessos, e esses insucessos, eles vão dando uma impressão de um grau de depressão. E eles acreditam, as pessoas vinculam também que os sentimentos, você consegue trocar os sentimentos simplesmente com ações mágicas, tipo, que a gente acontece muito, que quando eu como no McDonald's, depois eu saio lá mais feliz, por exemplo. São coisas diferentes, mas que acontecem. Aí, a gente tem aqui os aspectos comuns dos transtornos, que os problemas afetivos estão relacionados a baixa autoestima, tristeza, baixa motivação, irritabilidade, impaciência, impulsividade, vergonha, humilhação, medo e ansiedade, impotência e frustração. Tá? Isso aqui eu achei bem legal, esse fluxo aqui, tá? Esse eu achei talvez uma das partes mais interessantes, ó. Ó, quando o cara tem um padrão de pensamento distorcido, leva a hábito alimentar inadequado, com situações e sentimentos negativos,
Aí ele faz dietas muito restritivas para compensar os hábitos errados, tá? Você perde o controle sobre a ingestão de alimentos e aí você usa estratégias inadequadas, quer dizer, alguns tipos de dieta ou atividade física que são tão intensos que pode gerar problemas, né? E aí, como você fica na ausência desses alimentos, né? Você tem uma compulsão por comê-los, né? Aí você come demais quando você vai comer, né? E o aumento de sentimentos negativos e pensamentos distorcidos, que é essa questão que a gente fala emocional, beleza? Agora a gente vai falar diretamente de anorexia, né? Anorexia nervosa, transtorno alimentar, na qual busca empacar pela magreza, leva a pessoa a recorrer a estratégias para a perda de peso, ocasionando importante emagrecimento, tá? Ela acontece, 90% dos casos acontece com mulheres, adolescentes ou adultas jovens, na faixa entre 12 e 20 anos. Ela pode levar à morte por desnutrição, tá? Essa parte a gente vai passar porque é mais uma concepção médica, né? Aí, quais as complicações médicas que a gente tem? Desnutrição, né? Hipotensão, anemia. A gente tem também a hipoglicemia, que não está aqui. Essas outras não são muito comuns, tirando a redução de massa muscular, que é a redução de massa magra, a amenorreia, que é a parada do ciclo menstrual, e osteoporose e infertilidade. Para vocês terem uma noção, isso era comum entre aquelas modelos de passarela que eram muito magras, tá? Elas serem inférteis, de tão pouca gordura corporal que elas têm. Quais as causas? Fatores biológicos, sociais, psicológicos e genéticos, tá? Então, quer dizer, essa mudança, essa alteração em neurotransmissores, também ela pode ter uma relação direta com problemas genéticos, tá? Então, quer dizer, a forma como você tem que abranger, a gente precisa de um psicólogo, né? Talvez um psiquiatra e, inclusive, um médico, tá? As partes aqui são muito pesadas. Aqui são as fotos assim mais famosas que a gente tem, né? Que você vê uma mulher, ela tá anorexa, mas ela olha no espelho e se sente mais cheinha do que ela deveria, tá? O culto que a gente teve muito frequentemente de homens pela barriga tanquinho, né? Aqui as modelos de passarela, tá vendo? E as pessoas buscando essa perfeição, tá vendo? Olha como é que era essa magreza, tá vendo? Como se previne? Com a diminuição da pressão cultural e familiar, que algumas vezes a família também ela tem uma relação direta com essa necessidade de teoricamente, corpo perfeito, e essa supervalorização de aspectos físicos da forma corporal e da beleza, tá? É fundamental que as pessoas elas não façam regimes, esse que é um grande X, tá? Existem muitas revistas que você, inclusive no mercado, vende e tal. Perca 20 quilos em um mês. Barriga tanquinha em 2 semanas. Entendeu? Esses regimes rigorosos, regimes absurdos, sem acompanhamento médico, pode gerar esse tipo de comportamento, tá? Algumas doenças, essa doença, desculpa, ela está relacionada com alguns tipos de profissões, tá? Bailarina, modelo, jockeys e atletas olímpicos, tá? Essas são as profissões que mais têm esse problema. E a gente tem também atrizes, né, que não estão aqui, jornalistas, essas pessoas que se expõem à mídia, tá? Hoje a gente tem youtubers, entre outras pessoas que são formadores de opinião, tá? A idade média da anorexia nervosa é de 17 anos, mas ela varia normalmente entre 14 e 18 anos, tá? É interessante que é uma doença que está relacionada a classes sociais mais elevadas, tá? A anorexia, isso aqui eu achei muito importante, tá? A anorexia surge em 45% dos casos após dieta de emagrecimento, tá?
aquelas dietas consideradas dietas altamente restritivas. E 40% acontece em ocasiões de situação competitiva, por exemplo. É um grupo de pessoas que fica buscando uma forma em X, né? Querendo reduzir tanto de peso, tá? Agora a gente vai falar da bulimia, que o significado é fome de boi, considerado um transtorno mental e de conduta alimentar, tá? Esse transtorno já é conhecido há 30 anos. Bulimia é um transtorno mental de conduta alimentar muito sério, afetando predominantemente mulheres, de 10 para 1, de novo. É caracterizado pelo ciclo de empaturramento e purga. Quer dizer, a pessoa come bastante e aí depois ela induz o vômito ou faz jejuns prolongados, atividades físicas absurdas ou dietas super rigorosas, tá? Eu tenho até uma preocupação relacionada a isso, que é a parte aquelas. Eu vejo muito dietas antes que o pessoal fala do dia do lixo, sabe? Eu fico um pouco preocupado. Eu não sou psicólogo, mas fico muito preocupado. Tipo, a pessoa ela faz uma dieta super restritiva de atividade física gravíssima e quando chega num dia ela pode comer à vontade, né? E aí muitas dessas pessoas vão a rodízios, né? E comem assim como se não houvesse amanhã, tá? Então, alguns critérios para você diagnosticar isso a pessoa come em um período determinado. Tipo assim, ela pode comer o quanto ela conseguir ou não conseguir em 2 horas, ou num dia, ou numa refeição. E a outra detecção é o seguinte: sensação de perda de controle a respeito da ingesta durante esse período. Então, quer dizer, a pessoa nesse período que ela pode comer, né? Nesse período que ela tem direito a comer de acordo com a dieta, ela começa a perder o controle, tipo, ela já tá teoricamente satisfeita, mas ela tem que aproveitar aquele momento, sabe? Outros, para evitar o aumento de peso, elas fazem, esses são os tipos de condutas que são utilizados, tá? Vômitos autoinduzidos, que é aquele que a pessoa induz o vômito botando o dedo na goela, né? Abuso de laxantes e diuréticos, isso é muito comum, por incrível que pareça. Utilização de lavagens e outras medicações, que isso é mais difícil de a gente detectar, né? Dieta extremamente restritiva, jejuns, grandes jejuns e atividade física muito vigorosa. Eu já tive acesso a pessoas que elas entravam estudar, né? Aí saía da escola, almoçava e voltava, fazia tipo 4 horas de academia, depois fazia vôlei, depois fazia futebol, entendeu? Assim, mas não com o intuito de fazer atividade física, mas com o intuito de buscar o corpo perfeito. Como você sabe se a pessoa ela já está sofrendo desse mal, né? Que você tem esse ciclo, né? Empaturramento e condutas compensatórias, seja vômito, entre outras coisas, durante pelo menos 2 dessas num período de 3 meses, tá? Aí tem os tipos de bulimia, né? A bulimia do tipo de purga, que é o vômito autoinduzido ou o uso de laxantes e diuréticos, tá? A purga é essa, sabe? É como você se utilizasse de coisas teoricamente não naturais, tá? E a bulimia tipo de não purga, que é com dieta restrita, né? E jejum e exercício físico absurdo, tá? Quando você faz isso de forma muito grande, como eu disse para você no passado. Então, olha só, ó, recorrem-se a outras condutas compensatórias, tais como dieta estrita, jejum, exercício vigoroso, mas não incorre
dos vômitos autoinduzidos, o abuso de laxantes e diuréticos ou enemas, tá? Então, a de purga usa essas características e a de não purga usa dieta, jejum e exercício físico vigoroso. Você consegue perceber que a de não purga ela é muito mais difícil de você ver, porque ela é teoricamente mais natural, né? Como você percebe no comportamento? Uma pessoa que fica falando muito sobre peso corporal. E ela come, quando ela come, ela fica bem preocupada, né? Com essas de ter comido, fica falando sobre isso. Você vê que são comportamentos até, na maioria das vezes, muito comuns, tá? E aí tem outras características que, se vocês quiserem, depois vocês olham, tá? Aqui é mais relacionado ao corpo médico, tá? Sinais precursores da bulimia em diversas áreas de personalidade. Ó, na atitude, a gente vê mudança de humor frequente, sua autovalorização depende do peso, necessita da aprovação externa, mostra angústia depois de ter comido em excesso. Olha como é que funciona, presta atenção nesse coisa, como é que funciona esse fluxo. Ó. Desejo de controle de peso, regime restrito, fome, empurramento, método de purga. Então, você quer controlar o peso, você faz um regime absurdo. Aí você gera uma necessidade de comer. Aí você come compulsivamente. E aí depois isso dá um retorno psicológico você negativo, e aí você tem que fazer os métodos de purga que a gente falou aí. Aqui a gente tem uma relação entre bulimia e anorexia, né? Que é a perda de peso acentuada. A anorexia começa em menor idade, a pessoa é mais introvertida, a pessoa não se sente doente, a pessoa nega a fome apesar de estar com ela. Ela é sexualmente inativa, isso não representa nada na vida dela, e a amenorreia, que é a falta de menstruação. Aí na bulimia, você não tem um déficit de peso muito grande, a idade é maior, a pessoa é extrovertida, ela sabe que está doente, ela sente fome, é sexualmente ativa, é menstruação normal. E agora a gente vai falar sobre obesidade, caso tratamento também é um transtorno alimentar, né? Então, o que é considerado obesidade, né? O MC superior a 30, né? E aí, como você faz? Você pega o peso total e divide pelo quadrado da altura, tá? Determina problemas de saúde. Esse mal, ele determina problemas de saúde, como diabetes, problema cardíaco, hipertensão arteriosclerose e varizes, quer dizer, problemas cardiovasculares e fisiológicos. Pode ser determinado por fatores orgânicos, genéticos, ambientais, socioculturais, alimentares e emocionais. Foi classificado como doença em 1997, tá? Aqui a gente tem o quadro falando, né? O peso normal, o sobrepeso, por incrível que pareça, eu estou chegando à obesidade grau 1, e a obesidade grau 2 e a obesidade grau 3, tá? Aspecto da obesidade, problema de autoestima, gera uma depressão e tem problemas com a imagem corporal, tá? A obesidade está relacionada diretamente a sintomas depressivos e ansiosos. A gente viu isso aparece claramente na mídia, né? Autoestima rebaixada, né? E aqui a gente tem algumas características também. A pessoa se sente mal com a própria aparência, ela não tem essa satisfação e ela se relaciona, inclusive, a aparência com as relações dela no mundo, tá? Aí a gente tem o transtorno
de compulsão alimentar periódica, que é o TCAP, e a síndrome de comer noturno, e transtorno de comer compulsivo. Esses são os 3 típicos relacionados a essa obesidade em forma de transtorno alimentar, tá? Então, a pessoa relaciona diretamente a episódio de compulsão alimentar sem comportamento compensatório, é uma das opções, o que acontece, as condições antecedentes, raiva, ansiedade, estresse, tédio e solidão. Pensamento dúbio, né, sobre se ela deve se preocupar com a aparência ou não deve se preocupar com a aparência, se ela deve se preocupar com a saúde ou não deve se preocupar com a saúde, tá? E aqui tem um índice alto de comorbidades, tá? Por quê? São episódios de compulsão onde a pessoa come independente dela estar feliz, triste, tá? Ela sente vontade de comer e sai comendo, tá? Não é uma relação compensatória, tá? Quer dizer, não diretamente compensatória, né? Então a pessoa vai sentindo vontade de comer, deu vontade de comer um rodízio de pizza, deu vontade de comer um rodízio de japonês, deu vontade de comer, deu vontade, só que chega lá, em vez de comer de forma razoável, não, come de forma absurda. A síndrome de comer noturno é a mais comum entre os obesos, e a ingestão de alimentar antes do sono, em períodos que a pessoa desperta. E ainda, a pessoa às vezes acorda e assalta a geladeira. Isso aparece muito nos Estados Unidos, né? Muito em filmes dos Estados Unidos aparece isso, né? A pessoa acorda de madrugada e vai lá e come uma parada, sabe? Que a gente chama assaltar a geladeira. Eu lembro que é bem engraçado que até em filmes onde as pessoas não são obesas, né? Tipo, eu lembro que eu vi isso em alguns episódios alguns filmes do X-Men, né? Acorda de noite, tem uma pessoa comendo de madrugada, sabe? E você comer antes de dormir, né? Como se você se alimentar está relacionado diretamente com a dificuldade de você dormir ou acordar. Então você relaciona o comer com dormir. Então você acredita que se você não comer, você pode acordar de noite para comer ou vai ter dificuldade de dormir. E também, às vezes, acontece isso. A pessoa comer muito pouco durante o dia. Tipo, você está trabalhando, está na escola, não come nada e só vai comer quando chegar em casa, tá? Então, quer dizer, fica num jejum absurdo e depois de noite come compulsivamente. Transtorno do comer compulsivo é quando a pessoa ela perde a preocupação com a aparência, ela imagina que está com falta de controle o tempo todo, mas não tem, a comida não está relacionada com um fenômeno compensatório, tipo, tô triste, quero comer mais, tô feliz, quero comer menos, coisas assim, entendeu? Tem um maior índice de histórias de fracasso no controle de peso, que são pessoas que já aceitaram a situação que estão, e tem um maior índice de comorbidade, que é aquela que a gente fala no transtorno, problemas fisiológicos, cardiovasculares, entre outras coisas. O uso da comida é como se o cara aceitasse essa situação, tá? Aí a gente tem os tratamentos para a obesidade, né? E você vê que a obesidade, de certa forma, ela tem um vínculo psicológico, mas não é um vínculo tão forte quanto as outras, né? E a gente tem mais formas de tratamento. Os tratamentos cirúrgicos, né? A gente tem a alimentação gástrica, né? Que é a operação de estômago, né? Onde você reduz a capacidade de absorção de nutrientes, né? Principalmente glicose. E normalmente ele é aplicado com pessoas com IMC superior ou igual a 40, tá? Que são aqueles obesos, bem obesos mesmo. Mas aí a gente tem
uma parte na lei que permite também para quem, os portadores de comorbidades, tipo pressão alta, diabetes ou qualquer outro tipo de doença. Por isso que pessoas com índice de massa corporal menor de 40 conseguem fazer, tá? Aqui tem um pouco sobre as técnicas cirúrgicas. O tratamento farmacológico, ele tem essas substâncias que fazem a diminuição do apetite, só que elas provocam dependência, né? Isso aqui tem que ser usado com muita parcimônia, tá? E é as que funcionam mais rapidamente, tá? Lá no Rio o pessoal chama de os médicos caveirinha, tá? Porque eles dão esses remédios são gravíssimos e provocam dependência. Então a pessoa ela para de tomar o remédio e ela fica compulsiva por comer, tá? Até que tome ele de novo. Inibidores de absorção de gordura, que esse era muito utilizado pelas mulheres, modelo de passarela e tal, só que ele gera alguns acidentes e aí muita gente não quer usar. E esses são os que mais, as chamadas drogas mais limpas, tá? Podem ser usadas a longo prazo. Elas induzem a sensação de saciedade, tá? Que é serotoninérgicos, que eles mexem com a serotonina, entendeu? Então, a ansiedade, elas reduzem a ansiedade, reduzem a depressão e dá uma sensação de saciedade. Então, funciona com a maioria das pessoas. Só que são remédios de longo prazo. As pessoas normalmente tomam 6 meses e aí fica naquele efeito sanfona, né? Engorda, emagrece, engorda. E essa aqui é a parte mais importante, né? Que é a parte que envolve realmente a cura, né? Não paliativos, né? Que, lembre-se que isso são transtornos, tá? São transtornos. São doenças, as doenças têm que ser tratadas como doenças, tá? Mas a ideia interessante seria essa, que a reeducação alimentar, mas entendam que a reeducação alimentar é legal para quando as pessoas não têm um transtorno alimentar, tá? Ela não tem uma doença em si, que eu falei anteriormente. É o processo de aprendizagem exercido através de orientações nutricionais que visa a incorporação de hábitos alimentares mais saudáveis. Então, a pessoa, ela aprende a se alimentar melhor, né? E aí, psicologicamente falando, baseia-se na identificação dos erros praticados e posterior estabelecimento de plano alimentar individualizado. Então, quer dizer, é diferente você fazer você come muito e depois você tem que tomar uma ação gravíssima, abusiva, né? Ou vomitar, ou tomar laxante, entre outras coisas. Você simplesmente fala, esse final de semana eu comi bastante, então eu vou aumentar 1 hora de atividade física, eu vou ter uma comida vegetariana nos 3 primeiros dias, vou tirar o açúcar, entendeu? Compensatório, como se fosse aquela questãozinha que o pessoal usa de numerozinhos, pontinhos que você faz na semana, né? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Um grande abraço e até mais.